parte 2 do experimento 2. Na parte 1, fizemos a experiência de largar uma esfera de uma altura de 1,80 m, deixando-a cair até o chão e medindo esse tempo de queda com o cronômetro do meu celular. Eu reproduzo aqui a tabela que nós produzimos com 5 medidas, T1, T2, T3, T4 e T5. Deixei com vocês a seguinte pergunta: qual o tempo de queda da esfera? E aí, eu não tenho um critério para escolher, eu não tenho nenhum desses tempos pode ser privilegiado em relação aos demais. Eu não vou escolher esse por ter sido o primeiro, ou esse por ter sido repetido, este por ter sido maior, ou este por ter sido o último. A melhor forma de eu representar esses tempos de queda é calculando o tempo médio com todos esses dados, onde todas essas informações vão ser importantes. Então, eu vou fazer a soma de todos esses tempos que eu obtive e vou dividi-la pelo número total de medidas, que é 5. Então, eu vou fazer 0,59 segundos mais 0,67 segundos mais 0,78 segundos mais 0,67 e finalmente mais 0,70 segundos e vou dividir pelo número total de medidas, que é 5. A calculadora me devolve a seguinte resposta: 0,682 segundos. Observe, então, que minhas medidas todas tinham 2 algarismos significativos. 0 à esquerda não contam, né? Então, eu tenho medidas com 2 algarismos significativos. E na aula passada, no experimento anterior, vocês viram que o número de algarismos significativos está estritamente relacionado com o grau de precisão das suas medidas e, portanto, do seu experimento. A calculadora não sabe que esses números se referem a medidas. Ela está pensando que são números puros. Então, ela me fornece todas as casas decimais que o resultado da operação fornece. No entanto, nós sabemos que eu não posso trabalhar com um número de algarismos significativos aleatórios, que eu queira. Na verdade, eu preciso respeitar a precisão do meu experimento. Ou seja, uma operação de soma não pode atribuir uma precisão às minhas medidas maior do que o meu instrumento de medida, o meu processo de medida permitem. Portanto, eu vou cancelar esse número, eliminá-lo e vou arredondar. Ou seja, se esse número aqui, que eu estou considerando aqui, for maior ou igual a 5, eu aumento o algarismo anterior. Se ele for menor do que 5, eu mantenho o algarismo anterior, que é o que está acontecendo aqui no caso, com o que eu estou fazendo. Ou seja, o meu tempo de queda da bolinha, a melhor forma de representá-lo, considerando essa tabela que eu tenho, é dizer que ele foi de 0,68 segundos. Vejam que, por enquanto, o que eu posso assegurar é que o algarismo duvidoso da média dos tempos de queda estará no máximo na segunda casa decimal. Isso porque sabemos que a incerteza devida à limitação da precisão do instrumento de medida, utilizado aqui, deve ser 0,05 segundos, ou seja, metade da menor divisão da escala do cronômetro. Podemos ainda considerar uma outra incerteza de tipo B, devido ao atraso na nossa reação motora, ou seja, o tempo que demoramos entre percebermos que largamos a esfera ou que esta chegou ao chão e o instante em que o acionamos ou paramos, né, o cronômetro. Esse tempo a gente costuma chamar de tempo reflexo, né? Como esse tempo varia de pessoa para pessoa, para efeito didático, não vamos considerá-lo aqui nesse experimento. De qualquer forma, considerá-lo só aumentaria a imprecisão do nosso resultado. Há ainda uma incerteza de tipo A, decorrente da variação estatística. Basta ver a grande variedade de valores entre as nossas medidas, né? De qualquer forma, estas, ao serem acrescentadas ao nosso resultado, poderão modificar o algarismo duvidoso, aumentando o seu valor ou fazendo com que este se desloque para a casa decimal anterior. Nós nunca vamos melhorar a precisão da nossa medida ao acrescentarmos outros tipos de incerteza. Nós só vamos aumentar a imprecisão
E, portanto, aquele algarismo até o qual, aquela casa decimal até onde nós arredondamos a média, é o máximo de casa decimal que a gente vai ter. A gente pode ver depois se ela ainda vai ser modificada e, em certeza, vai deslocar essa casa decimal, a última, né? Ou variar, aumentar esse algarismo duvidoso, tá? Mas essa incerteza estatística a gente vai deixar para o próximo vídeo, a gente vai tratá-la separadamente, tá? Então, vamos voltar agora aos resultados que temos até aqui. Eu posso agora sintetizar essa forma de calcular o meu tempo de queda, ou seja, o tempo médio. Eu posso representar essa soma com um somatório, dizendo que eu vou somar de igual a 1 até 5, que são o número de dados que eu tenho, de todos os tempos de queda. Esse I está indicando um contador. Quando o I é 1, esse T é o T1, que é 0,59. Quando o I é 2, esse T é o T2, que é o 0,67. E ao final eu vou dividir toda essa minha soma pelo número total de dados, certo? Mas eu ainda posso generalizar essa expressão para ter uma expressão para média, mas que inclua qualquer número de dados. Eu vou fazer I igual a 1 de novo, até N, onde N é o número total de dados de todos os tempos de queda da minha bolinha, dividido por N. Lembrando que, neste caso, o N é o número total de dados que eu tenho. N aqui representa o número total de dados medidos, tá? No experimento que vocês vão fazer em casa, o N vai ser 60. Então, eu vou ter 60 termos nessa conta, né? Aqui, eu vou ter 60 termos somados, divididos por 60. E eu posso usar essa representação mais geral aqui. Aqui nós temos uma tabela com 5 medidas. Fazer essa soma das 5 parcelas e dividir por 5 não é muito extenso, dá para fazer. Mas na experiência de vocês vão ter 60 dados. Portanto, isso já começa a ficar muito longo. Tem uma outra forma de compactar essas medidas na tabela, de uma outra organização, que é a seguinte: eu vou considerar os tempos que eu obtive e a frequência com que eles ocorrem. Então, eu vou pegar a menor medida, que é 0,59, que por acaso foi a primeira medida. Então, eu vou pegar 0,59 segundos e vou contar quantas vezes ele aparece. Bom, ele apareceu uma vez somente. Depois, eu vou pegar a próxima medida em tamanho, que é 0,67 segundos. E eu vejo que ele ocorreu 2 vezes. A terceira é 0,70, a terceira em tamanho, e ocorreu uma vez. E, por fim, a maior medida, 0,78 segundos, ocorreu também uma vez. No caso da tabela de vocês, pode ter medida que apareça 3 vezes, 1, 10, 15, não sei, vai depender da tabela, né? E eu vou calcular agora a mesma média, que deve dar o mesmo resultado, mas de um jeito um pouquinho mais compactado. Eu vou dizer que o tempo médio das minhas medidas é igual à soma de cada uma das medidas ponderada pela frequência com que ela ocorre. Ou seja, eu vou fazer uma média ponderada, né, com pesos. Portanto, eu vou pegar 0,59 segundos e multiplicar pela sua frequência de ocorrência, que é 1. Então, eu nem vou escrever. Vou somar a segunda medida, que é 0,67, e multiplicar pela frequência de ocorrência, que é 2. Vou somar agora com 0,70 e multiplicar pela sua frequência, que é 1. E, finalmente, a última medida, em tamanho, 0,78, vezes 1 também, que é a sua frequência. E vou dividir pelo número total de medidas, que é 5. Ou seja, esse 5 aqui corresponde à soma das frequências. E esse 2 que apareceu aqui, ou 1 que aparece multiplicando cada uma dessas medidas, eu nem escrevi, representaria um peso na minha média. Então, essa é uma média ponderada, que vai me dar como resultado os mesmos 0,68 segundos que eu obtive no cálculo anterior. Eu posso reescrever
essa média, de forma um pouquinho condensada, que é dizendo que isso aqui é a soma de igual a 1 até 4. Porque agora eu vou usar o número de medidas diferentes de todos os TIs, os tempos que eu obtive, vezes as frequências correspondentes a cada um desses tempos, dividido pelo número total de medidas, certo? Ou seja, eu posso escrever ainda dessa forma: somatório de igual a 1 até 4 de todos os TIs FIs, dividido pela soma de igual a 1 até 4 de todas as minhas frequências. Então, aqui vai ficar: a primeira frequência é 1, a segunda é 2, e assim por diante. Posso fazer isso também de um modo mais geral, que é o seguinte: eu vou dizer que esse tempo médio pode ser determinado através da soma de igual a 1 até N, onde agora é um N maiúsculo, porque não é mais o número total de medidas, mas o número total de medidas diferentes. TI vezes a frequência que TI, ou seja, cada tempo vezes a sua frequência, dividido pela soma de igual a 1 até N, número total de medidas diferentes de todas as frequências. Lembrando que agora esse N que aparece aqui corresponde ao número de medidas diferentes, tá? Que no caso da tabela de vocês, nós não sabemos ainda quantas serão. Nós não sabemos quantas medidas diferentes vocês vão encontrar. Nós sabemos que vocês vão encontrar um número total de medidas igual a 60. Mas quando vocês fizerem uma tabelinha como esta aqui, com os tempos de queda e as frequências de ocorrência de cada um, nós não sabemos quantos tempos diferentes vocês vão obter. Só vamos saber isso quando vocês fizerem o experimento. No próximo vídeo, veremos como organizar os dados na forma de um histograma e como determinarmos a incerteza estatística desse experimento, para aí sim chegarmos ao resultado final para o tempo de queda da esfera de forma completa. Até lá!